janeiro, tá? Vamos orar? Pedir ao Senhor que abençoe o nosso irmão que trará a mensagem nessa manhã, lembrando que ainda estamos, né? Eu dei uma pausa na nossa série de mensagens baseadas no Sermão do Monte, mas na próxima semana a gente retoma, tá? Esse tema. Querido Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor nesta manhã, agradecemos, Senhor, pelo Teu amor eterno, pelo Teu amor supremo, pelo Teu amor poderoso. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pedimos a Tua bondosa mão sobre a vida do nosso irmão Carlos Ribeiro, que trará, Senhor, a mensagem para a Tua igreja nesta manhã. Que o Senhor possa confortá-lo, que o Senhor possa tomá-lo nesta manhã, ó Pai, de forma que o Teu Espírito, Senhor, use, ó Pai, a boca do Teu Filho para falar, Senhor, ao coração da igreja. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor o fortaleça nesse instante. O Senhor, ó Pai, deposite sobre ele, Pai, força, ó Pai, inteligência, aquilo que é necessário, Senhor, para que a Tua palavra, ó Deus, seja assim proferida. Que nós abramos os nossos corações como igreja, para ouvir a voz do Senhor, ó Deus, por intermédio do nosso irmão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se quiser usar o pedestal, eu botei aqui porque a gente treinou, mas se quiser pegar também não tem problema, tá? Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver como é que arruma aqui esse microfone. Primeira vez aqui na igreja. Ficou, né? Bem, como não poderia deixar de ser, um prazer para mim estar aqui para ser usado pelo Senhor, para trazer à amada igreja a palavra do Senhor. Que Deus me use. E eu digo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Lembrando, como o pastor falou, do irmão Severino, né? Estou à disposição do reino. Amém. Bem, vamos falar aqui essa manhã do livro de João, capítulo 3, versículo 16. A amada igreja quebra suas Bíblias. Bem, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, tão pequeno, mas que tem um significado muito grande, uma profundidade muito grande. Esse certamente é um versículo que quase todos ou todos novos convertidos grava mais facilmente na sua mente, né? Além de ser o versículo mais conhecido, mais lido da Bíblia, ele, como eu falei, tem um significado muito profundo. O amor de Deus. O amor de Deus é imensurável, é grande, não tem medida. Veja o significado. Deus amou o mundo de tal maneira tem uma profundidade que não tem assim uma palavra para comparar, de tal maneira, é tão grande o amor de Deus por nós. Que Deus criou o mundo,
os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. E Deus formou o homem na pessoa de Adão, né? E Deus criou Adão, criou o homem. Também diz que, está escrito que Deus viu que não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora, que Deus deu em Adão um sono profundo, e ali tirou uma costela, e ali, daquela costela, fez Eva, a mulher, a ajudadora, a companheira do homem. E Deus criou o homem em amor, porque Deus é amor, né? E pelos planos de Deus, nós viveríamos no paraíso, no Éden, no jardim do Éden. Mas o homem pecou, o homem caiu. O homem caiu no pecado, se deixou levar pelo pecado. O inimigo entrou na vida do homem e o homem se deixou cair. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nós temos no Antigo Testamento, que Deus enviou profetas, mas aqueles profetas, eles não tinham o poder de Deus. Eles faziam seus sacrifícios, primeiro para salvar a si próprio, para depois o homem. Os profetas também eram pecadores. E não trouxe a verdadeira salvação para o homem. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos dar a salvação, a vida eterna. Mas você imagine a profundidade desse amor, de dar o seu próprio Filho por amor de nós. E Jesus Cristo, que deu a sua própria vida, se deu por amor de nós para nos salvar. Quem de nós teria esse amor de dar o próprio Filho para a salvação do homem? Ou de dar sua própria vida para a salvação do homem? Só Deus, só o amor de Deus. E Jesus Cristo é o Deus Filho. Temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A profundidade desse versículo, você vê que Lutero chamou o versículo de João 3,16 a miniatura do Evangelho. Por quê? Devido à sua riqueza teológica e à sua profundidade espiritual. Realmente é de um valor imensurável, imedível, né? Eu peço aos meus irmãos que abram suas Bíblias no livro de João mesmo, no versículo 1 em diante. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Desculpe, capítulo 3. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, o que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Bem, meus irmãos, esse livro, esse capítulo, tem, como eu já falei, uma profundidade muito grande. Aqui fala de uma conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos, que era um grande fariseu, né? Ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a Suprema Corte em Israel, naquela época. Ele era um homem importante, culto, herdeiro de uma família rica. E ele procurou Jesus Cristo, como está escrito, que à noite, para falar com Jesus Cristo. Mas, um detalhe, por que ele procurou Jesus Cristo à noite? Poderia ser dois motivos. Um, para não ficar junto, não chamar a atenção do povo que buscava Jesus Cristo. E outro, para que não chamasse a atenção dos seus colegas do Sinédrio, né? Ele queria ficar em secreto. E ele fez essas perguntas para Jesus Cristo. Ele perguntou a Jesus Cristo como pode um homem nascer de novo. Ele, como um fariseu, ele era mestre na lei, ele não entendia o nascer de novo. Que Jesus Cristo foi explicar para ele. E que ele queria saber se podia voltar ao ventre materno. Jesus Cristo procurou fazer entender a ele que isso é o nascer
espiritual. É deixar o velho homem, partir para a nova vida em Deus, em Cristo Jesus. E ele ainda não havia entendido, né? E hoje nós sabemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus Cristo, o Nicodemos, como ele tinha aquela mente da lei, não entendia as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vejo o nascido da carne, todos nós nascemos, né? Quando nós nascemos da nossa mãe, nascemos ali em carne. Mas, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. Há uma grande diferença. A importância de nós buscarmos a Deus em Espírito e em verdade. Jesus Cristo falou para ele: não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então eu vejo essas palavras como o vento, assim, como o Espírito. Porque a coisa material você vê, você toca, você sente. Mas o Espírito é como o vento, você não vê, mas você sente. Então aquela pessoa que é tocada pelo Espírito de Deus, ela muda, ela não é mais a mesma pessoa. Então não é uma coisa tangível, tocável, não é uma coisa espiritual. E qualquer pessoa nota a diferença. Nota a diferença daquele velho homem para o novo homem. Então, aquele que aceitou a Cristo, está escrito também, que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E é uma coisa que veio naturalmente em nosso ser. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Então Jesus Cristo estava ali como um homem, porque Jesus Cristo, nós sabemos, é 100% Deus, era 100% homem. Ele estava ali como um homem, falando para outro homem. E Nicodemos não estava aceitando as palavras de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo falou para ele: se eu estou te falando aqui de coisas terrenas, você não aceita, não acredita? Como vai acreditar se eu falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu, que é Jesus Cristo. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui fala da necessidade que tinha, como estava escrito já desde o Antigo Testamento. Jesus Cristo sabia, e ele falava para os discípulos, que ele morreria por nós, que chegaria a sua hora. Então está escrito: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê
tenha a vida eterna. Então nós vemos, como está escrito na palavra de Deus, Jesus Cristo é a nossa salvação, é o nosso Senhor. Importa que creiamos nele para que sejamos salvos. Aqueles, vocês que estão aqui, já conhecemos a palavra de Jesus Cristo, temos a salvação, porque nós cremos nele, nós buscamos ele, que devemos buscar cada vez mais. Mas, cada um de nós, temos pessoas que ainda não conhecem, não aceitaram a palavra de Deus, né? Familiares, parentes, amigos, vizinhos, e cabe a cada um de nós levarmos essa palavra. Nós temos essa missão. Missão existe, missões mundiais, missões estaduais, municipais. E nós temos a nossa missão no nosso meio, o meio que nós vivemos, de levar a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, é pura e verdadeira. Então, no versículo 16, como já foi falado aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos pecadores. Deus, como já falei, Deus criou o homem. Pelos planos de Deus, seria tudo em amor, nós viveríamos no paraíso, mas o homem se deixou cair pelo pecado e nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, nós somos pecadores, mas a nossa salvação está aonde? Com quem? Jesus Cristo. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós continuamos pecando. Nós buscamos a Deus, nós oramos, porque nós devemos procurar viver cada vez mais em espírito. Porque Deus é espírito, Deus é amor. E o amor de Deus, que excede todo o entendimento. E como falar? Não tem palavras para falar do amor de Deus. Então, o importante é isso, buscar Jesus Cristo, aceitar, crer, ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se espera. Então, se nós queremos viver a vida eterna, a nossa fé está em Jesus Cristo. É a certeza das coisas que se espera. No versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui nós vemos, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho ao mundo, não foi para julgar o mundo, não. Porque nós somos pecadores. Ele enviou Jesus Cristo para que o mundo seja salvo por ele. Como ser salvo por ele? É crendo nele, acreditando nele, buscando a ele, a Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Eu entendo assim, que está escrito já está julgado, mas pode ser que já está condenado. Né? Porque como está escrito, é a palavra de Deus. Quem nele crê já está julgado, que já está salvo, já tem a vida eterna. Porque quem nele crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Bem, nós temos esta expressão de tal maneira, né? Tem uma profundidade muito grande, como eu já falei, tem grande significado, de tal maneira.
essa expressão de tal maneira. Eu sinto assim um significado muito grande. E nós somos carnais, nós somos matéria, mas isso aqui é uma coisa espiritual que excede todo entendimento. É um sentimento muito grande, de muito significado. Não existem palavras que possam definir este amor, o amor de Deus para conosco. É como está escrito em Efésios 3,19. Efésios 3,19, deixa eu ver aqui. Efésios 3,19 que diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Na língua portuguesa, a palavra amor é só uma palavra, amor, que é como assim, generaliza todo o tipo de amor. Mas no grego, a palavra amor, nós temos o amor philos, que é o amor fraternal. Nós temos o amor que é fraternal entre amigos, família. É o amor ao próximo, com afeição. Temos o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. E temos o amor, o maior de todos, o amor que é o amor ágape, que é o amor de Deus, o Deus para conosco, que não tem medida, não tem comparação. O maior de todos os amores. Este é o amor de Deus que alcançou você que já conhece a Cristo, e tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E relembrando que nós que já conhecemos a palavra de Deus, conhecemos um pouco, né? Precisamos conhecer muito mais. E nós temos esse papel de levar esta palavra para as pessoas à nossa volta. Bem, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Ele que deu a si próprio, a sua própria vida para morrer por nós. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A cada dia, a cada momento das nossas vidas. Nós damos graças a Deus por mais um dia na sua presença, pelo ar que respiramos. Enfim, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. Me lembrando do louvor que foi cantado aqui na hora dos dízimos e ofertas, que fala desse agradecimento que nós temos a Deus, né? A cada momento, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina o nosso dia, pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, por estarmos aqui reunidos. Nós estamos aqui reunidos. Por que estamos aqui reunidos? Não é por acaso. Estamos aqui reunidos porque nós buscamos a Deus. Nós buscamos a Jesus Cristo. Enquanto muitos estão no mundo, na vida, buscando os prazeres da vida, os prazeres da carne, nós estamos aqui porque o nosso prazer é esse, é buscar a Deus. E que nós buscamos cada vez mais em espírito e em verdade. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e quem é o beneficiário
desse sacrifício. O beneficiário somos nós, né? Nós que somos salvos por Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Essa morte de Jesus Cristo não foi em vão. Não foi em vão. E que nós creiamos cada vez mais em Jesus Cristo, porque tudo é possível àquele que crê. Me lembrei do versículo que está em Mateus, que diz, como tudo é possível àquele que crê, que diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, é a fé que nós precisamos ter, devemos ter. É importante que tenhamos fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos o que? A vida eterna. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, já falei, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está ficando repetitivo, mas essas palavras importantes, quanto mais nós repetimos, mais está entronizada em nossa mente, em nossos corações. Eu sinto que nós devemos evitar falar são as más palavras, as coisas que não, parece que não edificam, as coisas do mundo. Mas a palavra de Deus deve ser falada, repetida, tantas e quantas vezes sejam necessárias. Porque nós temos a Bíblia aqui. Quantas vezes nós já lemos, já ouvimos as palavras de Deus? Então, essas palavras estão aqui. A Bíblia é o quê? É o nosso manual de vida. E nós devemos ler e reler sempre, 10, 20, 30 vezes, quantas sejam. Em resumo, meus irmãos, quem nos concede essa graça da salvação da vida eterna, essa graça, sem dúvida alguma, quem nos concede essa graça é o amor de Deus, o amor imensurável que não tem medida. Quem é o mediador? Quem é o mediador que está nos trazendo essa graça, esse benefício? O grande mediador, quem é? É o Filho unigênito, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o beneficiário, todos nós, todo aquele que crê. Bem, para concluir, Deus te ama, Deus nos ama, Deus perdoa os pecados daqueles que realmente se arrependem. Porque nós somos pecadores, mas Deus nos conhece interiormente mais do que nós mesmos. Nós pecamos, nós erramos, devemos procurar não pecar, mas se cairmos, temos o advogado fiel, Jesus Cristo, que é por nós. Então, o se arrepender, Ele perdoa e lança no mar do esquecimento e não lembra mais. E aproveitando, falar que como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós temos, você tem, eu tenho, alguém que nos insultou, nos maltratou, que nós ficamos magoados, que nós devemos perdoar antes mesmo que peça perdão. E procurar esquecer esse momento, esse sentimento, né, para com aquela pessoa. Perdoar, esquecer, tudo bem que nós vamos dizer que vamos tirar da nossa mente, vai estar, mas que nós não devemos, como está escrito aqui, de repetir essas palavras, esses momentos.
Repetir sim, a palavra de Deus. Por isso está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, busquemos sempre ao Senhor em espírito e em verdade. E conforme estas palavras, a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre nós, está sobre a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Entrego aqui.